Bom dia, muito bom nós estamos aqui, continuando essa conferência que foi tão significativa ontem. Nós tivemos aqui uma discussão a respeito de plantação de igrejas, e além da discussão a respeito de plantação de igreja, nós também tivemos uma discussão a respeito se é Dunkirk, ou se é Dunkirk, ou se é... então, mas no caso não era nem isso, né? Era Dunkirk, era Dunkirk, Dunkerque, né? Então, eu acho que o meu sotaque paulista, ele ajuda um pouco na pronúncia, né? Então, Dunkirk, aconteceu esse momento significativo, histórico. Eu não sei se você já assistiu o filme do Christopher Nolan a respeito desse evento, mas você tem ali uma situação na França, onde muitos soldados estão ali desejando sair daquela área, porque seriam atacados. E o que acontece em seguida é que o governo britânico decide, então, retirar aqueles soldados, mas não tem embarcações suficientes para fazer isso, e até mesmo porque as águas eram rasas e eles não conseguem alcançar aquele lugar. Eles decidem então, enviar pequenos barcos. Pessoas começam a se manifestar ali para poder chegar até aquele lugar. Então, pequenos barcos de pescas, botes, salva-vidas, começam a cruzar o Canal da Mancha em fogo inimigo, melhor dizendo. Então, eles passam a ser atacados, mas mesmo assim, buscam resgatar aqueles soldados que estavam ali. E aí, então, aproximadamente 338 mil soldados são resgatados ali em Dunkirk. Isso nos traz inúmeras lições e muitas reflexões, e por isso que essa conferência traz esse nome, demonstrando o quanto a igreja está numa missão, e nós estamos juntos em missão. E por isso que ontem o Felipe falou um pouco a respeito de que essa missão, ela não pertence a nós, mas ela pertence a Deus. E nós somos participantes da missão que Deus executa. Nós fazemos parte daquilo que Deus está fazendo no mundo, e por isso nós somos convidados a nos envolver cada vez mais com a missão, porque ela não pertence a nós, ela pertence a Deus. E nós somos atuantes nessa missão. Nós também ouvimos o pastor Roberto falando um pouco a respeito de como a igreja desenvolve essa missão, e não importa qual seja o tamanho dessa igreja, não importa quais sejam os dons dessa comunidade, ela se envolve com a missão de uma maneira real, de uma maneira profunda. Assim como também tivemos o prazer de ouvir Douglas Queiroz, pastor Douglas Queiroz, Dodô, nos falando um pouco a respeito de como o trabalho colaborativo entre igrejas podem provocar um impacto muito profundo no contexto do reino de Deus e também na cidade. Por isso que hoje a minha tarefa é falar um pouco a respeito de aquilo que para mim é muito caro e muito precioso, que é sobre plantação de igreja e sobre missão. Geralmente quando fala de plantação de igreja e missão, eu costumo falar para pastores, para líderes, né, ou para pessoas que são entusiastas no assunto, e existe uma certa dificuldade, às vezes, em provocar a igreja ou inspirar a igreja a olhar para a plantação de igreja como parte da missão dela, como parte do DNA dessa comunidade. Mas eu costumo dizer que eu me converti a Jesus, mudou meu coração e se encontrou comigo, mas quando Jesus se encontrou comigo, Ele também me trouxe para um contexto de plantação de igrejas. Eu, logo que me converti, eu fui trabalhar ajudando um pastor que estava plantando uma igreja. Então, ali era uma zona rural, essa plantação de igreja. Há 30 anos antes havia sido um assentamento sem terra, e aí então o pastor decidiu plantar uma igreja naquele grupo de pessoas, e eu fui trabalhar junto com ele, pregando e ensinando, e foi a primeira vez que eu comecei a fazer isso, ajudando esse pastor a plantar a igreja. Nesse mesmo tempo, esse encontro acontecia numa sexta-feira. Na terça-feira eu descobri que havia um grupo de pessoas que estavam plantando uma igreja na periferia da cidade. E eu também fui para lá ajudar na terça-feira na plantação dessa igreja. Então eu passei 4 anos fazendo isso, ajudando a plantar igrejas, e essas igrejas foram estabelecidas. Quando eu fui para o seminário, quando eu estava já no seminário, durante esse período, eu fui trabalhar numa outra igreja que era uma igreja maior, e eu trabalhava com jovens e adolescentes. Mas eu me tornei uma espécie de
um pregador peão ali. Então, essa igreja plantava outras igrejas. Eu acho que haviam 5 ou 6 projetos de plantação de igrejas. E eu era uma espécie de que cobria todos os outros pastores que estavam plantando igrejas. Então, quando eles saíam dali, eu pregava no lugar deles. Então, praticamente, os meus domingos eram formados disso. Eu vivia debaixo desse contexto de igrejas que estavam começando, vamos dizer assim. Quando eu saí do seminário, eu pensei, a única coisa que eu sei fazer da minha vida é plantar igrejas. Então, quando eu estava com meus 22 anos de idade, eu fui convidado para ir para Araraquara, e eu fui com uma condição: eu vou para plantar uma igreja. Então, eu fui com 22, a Marcela ainda estava com 20 anos de idade, a gente foi para Araraquara e a gente plantou a igreja chamada Boas Novas. Então, toda a minha vida está pautada pela plantação de igrejas. Hoje, o que eu sinto que Deus tem feito através de mim tem sido, além de pastorear a igreja, tem sido plantar igrejas e ajudar pastores a plantar igrejas. Neste ano, o meu trabalho praticamente foi treinar pastores para a plantação de igreja, mentoreando pastores e, ao mesmo tempo, treinando pastores em outros lugares. Eu entendo que Deus deseja que eu faça isso por boa parte do meu tempo. Por isso que quando eu tive a primeira conversa com o Conselho da Raízes, eu fui com uma única oração. A minha oração era a seguinte: Deus, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo no mundo, mas eu preciso que o Senhor aqueça o meu coração em algo que faça sentido para a minha vida. Porque senão não faz sentido para mim fazer parte dessa comunidade. Não faz sentido para mim fazer parte da história dessa comunidade. E durante toda a conversa, tudo fazia muito sentido no aspecto de que a igreja era uma igreja saudável, mas ainda não conseguia identificar nenhum desafio que fizesse muito sentido para aquilo que eu entendia que Deus estava construindo em mim. E eu nunca disse isso para o Felipe, nunca disse isso nem para o conselho, mas em determinado momento o Pedro tomou a palavra, e o Pedro então disse: Luiz, a nossa igreja tem como DNA plantar novas igrejas. E naquele momento, quando ele disse isso, os meus olhos brilharam. E eu acho que foi ali que ele me conquistou. Quando ele disse, Luiz, com aquela voz, né, imponente do Pedro: e aí, Luiz, né, nosso DNA é plantar novas igrejas, meu irmão. Mais ou menos assim. E aí, eu olhei e falei assim: eu acho que isso faz sentido para mim. Porque o DNA da comunidade tem a ver com plantação de novas igrejas. A Raízes, e eu posso dizer isso pelo menos da liderança da igreja, tem como ideia a plantação de novas igrejas. E por isso apoiam 4 missionários, 10 plantações de igrejas que acontecem aqui no Rio de Janeiro e que já foram executadas, como por exemplo a Plena Rio, no Recreio, Bacaxá, em Saquarema, Petrópolis, que está para ser organizada no final de semana que vem, IP Esperança, em Nova Iguaçu, mas você também tem outras igrejas, como por exemplo, IP Aquários, em São José dos Campos, a Igreja Leve, do meu amigo Felipe, Igreja Batista, a Igreja Perequê, em Santa Catarina, que é a primeira igreja filha direta da igreja aqui da Raízes, que foi enviado ao pastor Reginaldo. Você também tem Comipres, que é um grupo de pessoas que tem plantado igrejas, estão abrindo poços artesianos no sertão da Bahia. E você também tem aqui na igreja apoiando projetos que acontecem fora do Brasil, como por exemplo, missionários que estão no Kona, no Havaí, missionário que está plantando igreja na Itália, igreja chamada Libertà, em Veneza, e também a comunidade Rogar, em Cárcere, Espanha, que ocasionalmente eu sou o mentor desse projeto. Comecei no começo desse ano, comecei a mentorear o Pedro, que está plantando essa igreja lá em Cárcere. O que eu quero dizer é que toda a estrutura da Raízes tem a ver com pensar além de si, pensar além daquilo que está acontecendo aqui agora. Às vezes a gente entende igreja como aquilo que está acontecendo aqui. Às vezes você vem para a igreja, você senta aqui no domingo, você acredita que a igreja está fazendo culto de domingo e que ela abre, né, no domingo às 10 da manhã, fecha 1h da tarde, todo mundo vai embora e o pastor ele volta para o próximo domingo só.
Mas a igreja, ela tem toda uma estrutura, tem todos os seus bastidores e também tem a sua essência de levar o evangelho a lugares ainda não alcançados. Por isso que, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos encontrar inúmeras razões para a plantação de igreja. Mas eu gostaria, nesta manhã, de voltar os nossos olhos para o livro de Atos. Hoje eu não vou trabalhar especificamente um texto, eu quero passar, na verdade, por 2 textos, porque eu também não quero afetar a nossa série de estudos em Atos. Mas eu quero mostrar para vocês o quanto a plantação de igrejas está no coração de Deus e ela tem um desdobramento após a ressurreição e ascensão de Jesus e se torna um ministério efetivo de Jesus no mundo e na transformação através do reino de Deus. Por isso, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos 2. Atos capítulo 2. Texto conhecido. Versículo 42. Diz assim, Atos 2, versículo 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais eram feitos, muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Jerusalém é vital para a missão de Deus. É onde a igreja ela é construída, onde a igreja é estabelecida. Ela é ali que os fundamentos e as raízes da comunidade são firmados. E é isso que acontece aqui a partir do capítulo 2. O que nós temos aqui é uma igreja que está construindo uma plataforma, mas que não é o seu destino final segundo os propósitos de Deus. Acaba sendo o seu ponto de partida, mas não o local onde ela chegaria. Se a gente olha para Atos capítulo 2, e eu já disse isso assim inúmeras vezes na minha vida, é uma igreja que se apresenta na sua maneira mais pura e potente. É ali que você tem uma expressão exata dessa comunidade real formada por Jesus. É o momento em que o Espírito Santo de Deus desce sobre a comunidade e a gente começa a ver o desdobramento disso, os reflexos disso. Como a igreja passa a viver a partir do momento em que tem um encontro real com aquilo que Cristo fez, através da cruz, ressurreição e através da sua ascensão e descida do Espírito Santo. O que acontece com o povo de Deus à medida que tem esse encontro real com o Evangelho? E é isso que nós vemos aqui nessa comunidade. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e de alguma maneira essa comunidade se torna magnética. É uma comunidade que atrai, é uma comunidade que faz com que cada vez mais pessoas olhem para o seu estilo de vida e de alguma maneira consigam enxergar o que Deus está fazendo a partir dela. Então o alicerce aqui, ele está sendo assentado, ele está sendo fundamentado. É uma equipe que está sendo projetada para permanecer, cuidar, estabelecer os fundamentos reais dessa igreja reunida. Então a igreja aqui, como nós vamos ver, ela está vivendo essa atmosfera da união, do grupo, do ajuntamento. E essa é a primeira dimensão da igreja. Eles estavam no ensino dos apóstolos, na comunhão, partir do pão,
as orações. Todos os que criam estavam unidos, tinham tudo em comum. Perceba como é descrito aqui por Lucas, essa perspectiva interna da comunidade. Eles vendiam as suas propriedades, seus bens, repartiam aqueles que tinham necessidade no meio do grupo. E todos os dias estavam no templo, de casa em casa. Essa é a dimensão interna da comunidade. E há beleza nisso. Há beleza nessa realidade. Entretanto, é importante lembrar que existe também um perigo por trás de toda essa atmosfera que está sendo criada por uma seguinte razão. Porque em Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos um momento onde Jesus vai dizer: mas recebereis poder quando descer o Espírito Santo sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tudo estava certo aqui em Atos capítulo 2. Mas se a gente percebe a dimensão maior projetada por Jesus, dizendo que a missão dada a eles, por meio do Espírito, não se resumia a Jerusalém, nós temos aqui uma perspectiva um pouco ampla, um pouco mais ampla daquilo que Deus esperava dessa comunidade. E por isso que essa comunidade, ela expressa esse alicerce puro, potente da igreja, mas ao mesmo tempo, ela também apresenta essa limitação, porque eles estavam crescendo por adição, mas ainda não haviam vivido uma espécie de multiplicação real. O chamado de Atos 8 não era para adição apenas, mas para multiplicação. Não era fiquem e atraiam, mas recebam poder e vão. Vocês serão as minhas testemunhas aqui, ali, lá, até os confins da terra. Existe uma perspectiva um pouco mais ampla da missão de Deus, que não se resume à sua localidade apenas, mas no alcance de outras pessoas em diversas regiões, em diversos contextos. Então Atos 2 não está errado, não é isso que eu estou dizendo. É o combustível essencial da missão, mas acaba sendo incompleto se nós resumirmos apenas a Jerusalém, apenas aquele contexto específico. Por isso que Lesslie Newbigin, um missiólogo inglês, ele reforça a ideia de que o ajuntamento da igreja não é um fim em si mesmo. Que tudo isso que nós vivemos como aspectos internos da comunidade, seja através de oração mútua, seja através de momentos de celebração e adoração, seja através de pequenos grupos no qual nós nos encontramos para estudar a palavra, todos esses momentos eles são importantes para cada um de nós. Mas isso é uma mola propulsora na perspectiva do Lesslie Newbigin, para que a igreja ela seja dispersa. Então, para ele, a perspectiva é que a igreja ela é reunida, mas também vive aspectos dispersos. E sempre essa tensão está presente na comunidade dos discípulos. Nós somos reunidos e dispersos. Reunidos e dispersos. O culto de domingo, segundo Newbigin, é uma retirada necessária do seu engajamento com o mundo. Nós vivemos a nossa vida agitada e corrida, e nós precisamos parar, respirar, nos reunir em comunidade, nos reunir como povo, organizar as nossas ideias, organizar aquilo que Deus está fazendo em nós, para que nós, então, como ele continua, para renovar as nossas molas internas, da vida divina dentro dela, através da palavra e através do sacramento. Então nós precisamos desse contexto de ajuntamento, mas para que a gente possa viver esse nosso contexto de dispersão. Igreja se reúne e se dispersa. Esse é o movimento cíclico da comunidade. Nós nos reunimos e nos dispersamos semana após semana. Sem Atos 2, a missão de Atos 1:8 perde o seu poder e caráter e se torna mais um projeto humano.
Agora, sem Atos 1:8, a plataforma de Atos 2 falha em seu propósito fundamental e se torna apenas um monumento, um ajuntamento espiritual, mas que de alguma maneira não tem propósito. Atos 1:8 dá o nosso propósito. Atos 2 traz a nossa identidade. E de alguma maneira nós passamos a viver debaixo dessa realidade, a realidade do reino que se reúne e que se dispersa, sempre, sempre e sempre. Agora, o que acontece com a igreja então de Atos? O que acontece na igreja de Atos é que, em Atos 7, nós temos o martírio de Estevão, que provoca uma grande perseguição e que força os crentes a dispersarem. E o texto então é claro em dizer que foram dispersos e iam por toda parte pregando a palavra. Então, o primeiro impulso da igreja a ir para a Judéia, Samaria, não foi o impulso de uma comissão de plantação de igrejas. Não foi o impulso da ideia de que alguém trouxe dizendo assim, olha, lembra o que Jesus nos disse, que em Atos 1:8 nós deveríamos ir para essa região, porque nós recebemos o poder do Espírito. Não foi essa a motivação, mas o que levou à dispersão foi o desconforto, foi a perseguição. Então, isso faz com que eles cumpram a primeira parte dessa missão de Atos 1:8. Eles vão para a Judéia e vão para Samaria porque foram perseguidos. O que acontece logo em seguida, em Atos 10 e 11, a gente vai ver isso mais para frente, então só vou passar isso rapidamente. O grande obstáculo era teológico. Como que pode o evangelho chegar para aquele que é gentil e não judeu? Como pode o evangelho, o Cristo, chegar para aquele que não faz parte da nossa própria nação? E aí você tem lá Pedro quebrando a cabeça e Deus tendo que revelar a ele em visão o que ele deveria fazer e tudo mais, mas demonstrando o quê? Que a igreja agora vive uma nova realidade. Nós vimos isso até fazendo uma conexão com as últimas semanas. Nós vimos que Deus, em Atos capítulo 9, chama um homem chamado Saulo, que posteriormente conhecido como Paulo, mas que tem uma função. Ele vai levar a mensagem de Deus para judeus e gentios, para príncipes e reis, e ele vai fazer com que o nome de Jesus seja engrandecido entre os gentios, entre outros os povos. Em Atos 11, nós temos ali os apóstolos focados em Jerusalém, mas crentes anônimos foram dispersos em Atos 8, chegam até Antioquia, e eles passam a pregar o evangelho ali de maneira intencional para os gregos. E quando eles passam a pregar o evangelho, nasce uma igreja vibrante, que é mista entre judeus e gentios. Que rapidamente Antioquia se torna ali uma espécie de centro do cristianismo do primeiro século. E ali em Antioquia, nós temos a primeira vez em que os discípulos são chamados de cristãos, pequenos cristos. O que eu quero dizer com tudo isso é que quando o evangelho se espalha, a igreja se dispersa, o evangelho como semente começa a ser plantado em diversos lugares. E quando o evangelho é plantado, igrejas nascem. E aqui até uma questão para a gente entender e que faz muito sentido para mim. Nós falamos sobre plantação de igreja. E de fato nós plantamos igrejas. Novas igrejas são estabelecidas, culto, uma comunidade, pequenos grupos, voluntariado e tudo mais. Então você tem ali um contato com o transcendente, você tem ali uma comunidade que ela é estabelecida e consequentemente essa igreja tem um propósito. Mas na perspectiva de Atos, não são igrejas que são plantadas, é o evangelho que é plantado. E quando o evangelho é plantado, igrejas nascem. Porque é impossível viver a realidade do evangelho sozinho. Então nós plantamos a semente do evangelho e como consequência o que nasce é uma comunidade fiel a Jesus. Pessoas se reúnem em volta do evangelho, em volta da centralidade do evangelho e passam a viver debaixo dessa perspectiva. E o efeito então é transformador.
porque a realidade do reino passa a ser diferente, porque o evangelho foi plantado, uma nova comunidade foi estabelecida, e a missão então continua, plantando o evangelho em outro lugar, e uma nova comunidade então é estabelecida, e por aí então a comunidade acontece. Bom, mas eu gostaria só de destacar algumas coisas aqui. Primeiro, que como igreja, nós precisamos avaliar o sucesso pelo envio, e não apenas pela adição. Nós podemos muito bem avaliar, ter a métrica da igreja muito bem relacionada e projetada com o quantas pessoas vêm até a igreja, quantas pessoas chegam até a Raízes, quantos visitantes nós recebemos, o quanto os nossos cultos estão cheios, o quanto as pessoas estão integradas aqui dentro da comunidade. Mas uma igreja que pensa em plantação, ela se preocupa sim com o seu crescimento local, mas a métrica de sucesso também está baseada no envio. Quantas pessoas nós enviamos para começar novos projetos, começar novas igrejas? Quantos projetos nós apoiamos em outros lugares e fazemos com que o reino de Deus avance em diversas regiões? Quantas pessoas são enviadas? É tão importante quanto o crescimento da igreja local. Por isso, como igreja, nós precisamos mudar a nossa ótica, entendendo que a plantação de igreja não é um projeto secundário da igreja, mas é fundamento, é algo imprescindível para Jesus. Fazer discípulos está muito relacionado a plantar novas igrejas. Segunda questão que eu quero destacar é que nós podemos usar o culto como mola propulsora e não apenas como um destino final. Nós chegamos até aqui, nós nos reunimos semanalmente, nós nos reunimos em casas, para que Deus produza algo em nós, e consequentemente, isso não termina aqui. É um combustível que nos abastece para a missão no mundo de segunda a sábado. É assim que nós devemos enxergar parte desse momento aqui. É o nosso momento com Deus, no qual nós podemos celebrar aquilo que Deus fez em comunidade, para que quando nós somos dispersos no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família, nós possamos projetar o que nós recebemos em comunidade. Por isso que eu quero até abrir um parênteses aqui. Participar de um pequeno grupo durante a semana é muito importante. É muito importante. Se você não participa de um pequeno grupo, eu incentivo você a fazer isso. Essa semana eu estive num pequeno grupo, nas outras vezes que eu vim, eu estive em pequenos grupos, nessa semana eu estarei em pequeno grupo. E é tão bom você ouvir o outro, você ter sensibilidade com relação ao outro, e você aprender ali na mesa, você poder estar junto com o outro. Mas tudo aquilo faz com que eu seja projetado para viver a minha vida com outras pessoas, demonstrando quem Jesus é. Não é apenas o destino final, mas é mola propulsora para a missão. E por isso, nós precisamos agir com obediência, não esperar apenas o desconforto. Não precisamos ser como a igreja de Jerusalém, que precisou da perseguição para plantar outras igrejas. Nós precisamos agir por obediência, porque esse é o desejo de Deus. Quando a gente dá um salto aqui, só para finalizar, em Atos capítulo 13, nós temos o primeiro envio da igreja. Em Atos capítulo 13, versículo 1. Aquela igreja, daquele evangelho que nasce na Antioquia, ele se desdobra numa igreja forte da Antioquia. Então, Atos capítulo 13, versículo 1 diz: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra do qual eu os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. E aqui nós temos a primeira viagem missionária de Paulo. É fantástico notar o quanto a igreja envia aqui os seus melhores ou os mais bem preparados daquele momento. E eles não se preocupam com isso.
porque entende que, de fato, a missão de Deus é aquilo que é mais importante. Quando eu pensei em plantação de igreja pela primeira vez, foi porque eu fiz uma pergunta ao pastor, dizendo assim: pastor, qual que é a melhor maneira de evangelização? Como a gente pode evangelizar mais pessoas, alcançar mais pessoas? E aí ele me respondeu: a maneira mais eficaz de evangelização é plantando novas igrejas. E foi aí que eu disse: tudo bem, então eu acho que essa de fato é a maneira mais eficaz de fazer as coisas. E depois eu descobri que o Tim Keller concordava com esse pastor. E o Tim Keller, ele disse o seguinte: a plantação vigorosa e contínua de novas igrejas é a estratégia mais crucial de todas. Primeiro, para o crescimento numérico do corpo de Cristo em uma cidade. Segundo, contínuo avivamento e renovação coletiva das igrejas dessa cidade. Nenhuma outra coisa, nem cruzadas, programas de alcance, ministério para eclesiásticos, megas igrejas em crescimento, consultoria para congregações, nem processo de renovação de igreja ou revitalização de igreja terá um impacto consistente de uma plantação de igreja dinâmica e abrangente. Não existe nada que se compare à plantação de uma nova igreja. Eu não sei quantos aqui estavam no início da Raízes, né? Eu não sei, tem alguém aqui que estava lá no grupo, lá no primeiro, vamos colocar, primeiro ano da Raízes, lá no fundo. Scarlett ali também, né? ali, Felipe, você estava aqui? E não existe de fato nada mais emocionante do que ver uma igreja nascendo, né? Hoje aqui eu recebi um presente, né, incrível, que vai causar inveja em alguns, mas eu recebi a Bíblia que os membros fundadores receberam também, né? Então, eu vi aqui, na primeira página tem algumas fotos. Isso para mim é fantástico, de ver uma igreja nascendo, ver pessoas vivas, ver aquele momento que, naquele momento era tão difícil, às vezes tem que ficar puxando cadeira, tem que ficar arrumando isso, arrumando aquilo, para poder receber as pessoas, mas ao mesmo tempo, isso traz uma energia imensa, em saber que o Evangelho está alcançando pessoas em diferentes locais e regiões. Para eu finalizar de fato, eu quero dizer a você: abrace a plantação da igreja como o DNA da missão. Entenda que a plantação de igrejas não é um ato secundário da Raízes, mas é DNA, é princípio. Segundo, apoie a plantação de igrejas através de generosidade e através de oração. Apoie a plantação com os recursos que Deus te deu. Por vezes serão recursos financeiros, ou até mesmo com o seu tempo, quem sabe com o seu dom, com a sua habilidade de alguma maneira. E em oração. Em oração. E terceiro, esteja atento ao que Deus está fazendo no mundo. Esteja atento ao que Deus está fazendo no mundo. A missão é fazer o que Deus está fazendo no mundo. Não é o que nós queremos, é o que Deus está fazendo. A minha pergunta sempre é: o que Deus está fazendo? E se eu descobrir um pouco dos detalhes do que Deus está fazendo, a minha resposta sempre será: então eu quero fazer parte disso. Eu não quero trazer a Deus o que eu estou fazendo no mundo e pedindo a autorização e a bênção dele para que eu possa executar. Não. Se a missão é de Deus, a minha resposta sempre, a minha questão sempre será: o que o Senhor está fazendo? E eu quero fazer parte disso na história. Eu quero contribuir com isso na história. Por isso, que cada vez mais aqui Deus possa levantar homens e mulheres que tenham o seu coração voltado para a plantação de novas igrejas. E que assim, cada vez mais essa igreja possa plantar igrejas em outros lugares, em outras regiões e até mesmo no Rio de Janeiro, fazendo que o nome de Deus seja engrandecido em todos os lugares. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente orar a Deus, pedindo a bênção dele sobre nós.
Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é real e vivo. E eu peço a Deus que o Senhor possa trazer sempre ao nosso coração o desejo de plantar novas igrejas, Pai. Agora, nesse momento, Deus, existem igrejas que são parceiras aqui dessa igreja, atuando em outras regiões. Nesse momento, Deus, existem outros pastores e missionários anunciando o Evangelho, porque um dia essa comunidade se comprometeu em plantar novas igrejas. Por isso, Deus, eu te agradeço, porque essa missão não se resume a nós, não se resume ao aqui ou agora, mas sobre aquilo que o Senhor está fazendo no mundo, que vai além daquilo que nós conseguimos alcançar, que vai além daquilo que a nossa boca consegue pronunciar. E eu peço a Deus que cada vez mais o Senhor use essa comunidade para alcançar pessoas em diferentes regiões, e que isso possa ser um valor imprescindível para essa igreja, no nome de Jesus, amém, Pai.